Muito boa tarde, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, prezados amigos da academia, prezados colegas, prezados alunos. Hoje estamos prosseguindo o nosso ciclo de conferências com especial atenção para a língua portuguesa. Tivemos uma primeira palestra sobre estrangeirismos, se o estrangeirismo era um bem ou era um mal, a vitalidade do léxico de uma língua, especialmente da língua portuguesa. A segunda palestra foi sobre os novos rumos da lexicografia. A terceira palestra de hoje está a cargo do professor Ricardo Cavalieri, que é professor universitário, autor de livros, e da geração nova é um dos expoentes dos colegas que trabalham no Rio de Janeiro. Ele irá falar sobre um tema candente, que é a inclusão social dentro da perspectiva da norma linguística. O professor Ricardo Cavalieri, que muitos dos presentes já conhecem, mas o rito da casa pede que se diga alguma coisa do seu currículo. O professor Ricardo Cavalieri é graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Língua Portuguesa, Letras Vernáculas, e doutorado em Língua Portuguesa, Letras Vernáculas pela mesma instituição. Fez estágio de pós-graduação em História da Gramática no Brasil, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Evanildo Bechara. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal Fluminense, membro da Academia Brasileira de Filologia, diretor da revista Confluência, conselheiro do Real Gabinete Português de Leitura, que lhe conferiu o título de Grande Benemérito, e conselheiro do Liceu Literário Português. Tem experiência na área de letras e linguística, com ênfase na descrição do português e na historiografia dos estudos linguísticos no Brasil e no estrangeiro. Dentre suas obras, destacam-se Fonologia e Morfologia na Gramática Científica Brasileira e Pontos Essenciais em Fonética e Fonologia. Posso dizer aos presentes que o tema não estaria mais bem entregue senão na mão da competência do conferencista de hoje, a quem passo a palavra. Obrigado. Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezados colegas, alunos, convidados. É com grande prazer que retorno a esta Casa de Cultura para participar deste ciclo de conferências sobre a língua portuguesa, trazendo um tema instigante, para não dizer polêmico, e na perspectiva de que venha contribuir para aprofundar a discussão sobre a relação que se estabelece hoje entre a norma linguística e a inclusão social. Eu, antes de mais nada, também gostaria de agradecer ao acadêmico Evanildo Bechara, que me fez diretamente o convite e cujas ideias linguísticas, de certo, muito me inspiraram para escrever este texto. Um dos temas que, neste limiar de século, habitam com maior presença as políticas públicas no Brasil
diz respeito à inclusão social e à ampliação das oportunidades isonômicas em todas as esferas da vida em sociedade. O processo histórico de constituição e caracterização da sociedade brasileira seguiu as sendas da desigualdade e da discriminação, seja no tocante à distribuição da riqueza e à ocupação da terra, seja no acesso às conquistas tecnológicas que conferem ao cidadão bem-estar, segurança e educação. Fatores essenciais para o pleno exercício da cidadania. Não são poucos, pois, os planos de governo que, na história recente do Brasil, cuidaram da inclusão social como um escopo que se deve perquirir prioritariamente. Não obstante, os resultados até hoje não se possam atestar como sequer razoáveis ou aceitáveis, visto que não lograram conferir à grande parcela da sociedade os recursos indispensáveis para uma vida digna e produtiva. A inclusão social define-se como um conjunto de políticas públicas que visem a assegurar a todos os cidadãos boa qualidade de vida, participação política e oportunidade de acesso aos produtos advindos do avanço tecnológico. Em nível pragmático, as estratégias públicas implementadas para que se atinja um grau satisfatório de inclusão social implicam o combate à pobreza e à discriminação, essa última concretizada no isolamento de indivíduos ou grupos a ponto de serem impedidos de beneficiar-se das ações políticas e econômicas e de exercer direitos subjetivos fundamentais. No conjunto das ações aprovadas pela Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, organizada pela ONU em 1995, em Copenhague, a sociedade inclusiva foi definida como uma sociedade para todos, em que cada indivíduo, no exercício dos direitos fundamentais e sob o ônus de suas responsabilidades, exerce um papel social efetivo. Nesse sentido, a sociedade inclusiva constrói-se sem o jugo da discriminação de raça, etnia, sexo, classe social, idade, religião e origem geográfica, além de implicar a submissão do poder econômico e militar à autoridade civil. Uma sociedade inclusiva caracteriza-se perante novos desafios pela concessão de voz participativa e pela atribuição de responsabilidades a cada um de seus partícipes. Na verdade, ao zelar pela integração de indivíduos excluídos, a sociedade não lhe concede um benefício ou uma benesse, visto que a própria sociedade usufrui da capacidade de cada um num esforço conjunto e coeso para promover a inovação e o desenvolvimento. Assim, o objetivo da integração social é o de criar uma sociedade para todos em que cada um se beneficie do bem comum construído pela ação conjunta do corpus societário. Dessa noção surge o conceito de coesão social, que se refere à existência de uma sociedade harmônica em que reside o desejo em cada indivíduo de cooperar em todos os níveis para atingir objetivos comuns. Um entendimento enviesado da inclusão social define-a como um processo que leva à eliminação de diferenças, na crença de que, desta forma,
todos serão iguais em direitos e deveres. Na realidade, a coesão social compatibiliza as diferenças em vez de eliminá-las, ou seja, as diferenças devem ser estimuladas em vez de ignoradas, pois a riqueza cultural do homem brota de sua diversidade e pluralidade de interesses. Não se pode pensar em uma sociedade criativa e promovedora, cujos indivíduos estejam enclausurados em uma formação pseudo-igualitária, que, a rigor, revela-se desestimulante e castradora. Incluir, pois, implica, antes de tudo, respeitar a índole do cidadão. As pessoas que sofrem exclusão social experimentam uma série de barreiras que se elevam no cotidiano da vida, via de regra vinculadas às vicissitudes decorrentes da pobreza e da marginalização, fato que simplifica demasiadamente o conjunto de fatores que se unem nesse processo de segregação. Pouco se diz sobre a relação entre exclusão social e incapacidade de expressar-se linguisticamente. Não obstante os estudos sociológicos que vinculam dramaticamente os dois fatos na construção de uma sociedade desigual. O direito de falar e ser considerado, a capacidade de ouvir e entender, constituem pressupostos da plenitude da vida social e do exercício da cidadania. Na verdade, os que sentem dificuldade para expressar-se, de certo sentirão igual dificuldade para fazer-se presentes nos círculos de debate e decisão acerca dos rumos que a sociedade busca trilhar. A atenção a esses fundamentos, tão essenciais quanto elementares, deve começar nas classes de primeiras letras e, numa perspectiva mais ampla, implica a ação conjunta da família e da escola. A criança que se expressa, por exemplo, com deficiência de vocabulário ou má articulação fonética, pode tornar-se um adulto inepto para participar das relações sociais em sua integralidade, de que decorre limitar-se a seu círculo primário de interação social, sem perspectiva de progresso e enriquecimento cultural. Deve-se considerar ainda que praticamente todo o processo educacional do indivíduo se faz pela linguagem, seja em língua oral ou escrita. A capacidade de atuar como sujeito-agente e sujeito-receptor dos padrões de língua oral e escrita revela-se, pois, indispensável para uma completa formação educacional. Com efeito, leitores incipientes têm maiores chances de insucesso na vida profissional em face da incapacidade de enriquecer o conhecimento das coisas e do mundo pela autoinstrução. Estudos recentes na área da psicologia defendem a tese de que crianças e adolescentes provenientes das classes sociais menos favorecidas são mais propícias a experimentar dificuldades linguísticas do que as provenientes das classes mais ricas. Segundo esse entendimento, o fato de as crianças de diferentes classes sociais trazerem experiências distintas no tocante à competência linguística interfere decisivamente nos primeiros anos da vida escolar. Cuida-se aqui de estabelecer uma suposta relação entre o domínio da norma linguística padrão, que habita os atos de comunicação das classes média e alta, com o desempenho escolar dos educandos, no sentido de que aqueles que não se inscrevem nessa norma não têm base linguística suficiente
para interagir no ambiente escolar e, por consequência, sentem extremada dificuldade para participar do processo de aprendizagem mediante comunicação com os professores e os colegas de classe. Essa tese, não obstante ainda esteja nas páginas contemporâneas da psicologia educacional, sofreu veemente e segura objeção em um estudo publicado no final dos anos 60 do século passado e objeto de várias reimpressões em coletâneas posteriores. Na visão de Labov, sociolinguista americano, a máxima de que o domínio da norma padrão mantém relação com a capacidade de aprendizagem é falaciosa e resulta de uma enviesada interpretação das relações sociais na escola, em que predominam os alunos advindos das classes média e alta. Em seu estudo, Labov comenta que as teses da psicologia educacional, vigentes em meados dos 1900 nos Estados Unidos, baseavam-se na premissa de que as crianças negras, falantes do denominado Black English, por não dominarem a língua padrão, adequada para a aprendizagem escolar, chegavam à escola desprovidas desse pré-requisito essencial à aprendizagem. Na linha de argumentos alinhavados por Bereiter e Engelmann, destacam-se os que classificavam a capacidade de comunicar-se das crianças negras como restrita a palavras isoladas e frases mal estruturadas. A clarividente abordagem de Labov provou, pela metodologia de pesquisa sociolinguística, baseada em entrevistas com o informante no ambiente próprio de sua interação social, que as teses de Bereiter e Engelmann não levavam em conta que a capacidade de expressão linguística do falante cinge-se necessariamente à situação discursiva em que ele se encontra. No caso das crianças negras das escolas norte-americanas, evidenciou-se que sua incapacidade de comunicar-se decorria de fatores sociolinguísticos ordinários, que se aplicam a qualquer falante, tais como o da assimetria de posições no diálogo entre crianças e adultos, ou entre falantes que dominam variantes linguísticas distintas. A prova se obteve em entrevistas com vários informantes tidos como ineptos no ambiente escolar, cuja capacidade de expressão revelou-se normal ao conversarem com pessoas de mesma origem social ou que dominavam a mesma variante linguística. Em última análise, Labov provou que o fato de uma criança não dominar a norma linguística padrão não constituía empecilho para que se comunicasse com clareza e eficiência. No ambiente original de sua interação linguística, as crianças negras americanas, que nada tinham a dizer sobre as coisas em geral na escola, eram falantes loquazes, que conseguiam dizer absolutamente tudo o que queriam e se faziam entender perfeitamente. Tal demonstração trouxe consequências decisivas ao projeto pedagógico dos anos 90, que passou a acatar as variantes de desempenho linguístico menos prestigiadas como uma característica normal do falante, de tal sorte que sua integração no ambiente escolar se processasse com naturalidade. Em pesquisa análoga, o sociolinguista Wallace Lambert, que se tornou conhecido pela aplicação de uma metodologia de análise conhecida por Matched Guise Technique, procedimento que avalia atitudes dos falantes de línguas distintas ou de variantes de uma dada língua quando em contato discursivo. Concluiu que cada falante faz julgamentos e trabalha com estereótipos sociais
exclusivamente formados pela avaliação inconsciente das formas de falar dos indivíduos. Esses estereótipos exercem um papel decisivo em situações de comunicação face a face, como entrevistas de trabalho, petições a autoridades, juízos, etc. A consequência atestada é de que as decisões tomadas estão fundamentalmente baseadas na forma de falar do interlocutor, incluindo o léxico, as estratégias retóricas, a construção de frases do discurso, etc., e não na efetiva justeza de seus argumentos. Importante salientar que as ideias de Labov, aqui referidas, não advogam a tese de que é dispensável o domínio da norma linguística padrão no seio da sociedade. Suas conclusões, a rigor, atestam tão somente que a falta desse atributo não constitui empecilho para a aprendizagem nos primeiros anos da vida escolar. De certo que, com o natural progresso individual que usufrui o educando, seu desempenho linguístico passará a ser diversificado, ampliado, de tal sorte que nele se cria uma imperceptível capacidade discriminatória dos usos em face das várias situações e ambientes discursivos que se lhe apresentam no cotidiano. O que se quer aqui afirmar é que a formação plena para o exercício da cidadania implica conferir ao indivíduo capacidade de expressar-se clara e adequadamente como ator do drama social. A questão é que quem estabelece as regras do desempenho linguístico não é o indivíduo, senão o grupo. Essa é uma questão de fundo que muito se discute no campo da mudança linguística e cujo reflexo atinge temas delicados, tais como o do preconceito e da discriminação em face das variantes de uso. Não são raros os exemplos de discriminação e má avaliação individual em face do desempenho linguístico em desacordo com uma norma estabelecida pelo grupo majoritário. Um exemplo que se pode aferir no Brasil diz respeito a características fonéticas mais salientes, tais como a do R retroflexo, comumente conhecido como R caipira, que, de certo, afastou muitos jovens interioranos das classes escolares da capital federal até meados do século XX. Eram crianças que se viam obrigadas a despir-se de sua natural formação linguística para adequar-se a ferro e fogo aos padrões de uma outra variante prosódica do português que gozava de maior prestígio no ambiente escolar. E, se não o conseguiam, eram discriminadas a ponto de terem de abandonar os estudos na capital e voltar para a sua região de origem. O exemplo revela o grau elevado de intolerância com as diferenças linguísticas no meio escolar, fruto de uma visão monolítica do desempenho linguístico que, de certo, se deve combater com a serenidade necessária, sem rompantes de exacerbada demagogia. Se quisermos efetivamente eliminar a chaga do preconceito linguístico, devemos partir de algumas premissas, normalmente desconsideradas pelos inúmeros textos que se vêm dedicando ao assunto. De que decorre o fato desses textos desconsiderarem essas premissas? Disto decorre uma escamoteação da verdadeira natureza desse sério problema que deve ser combatido sem trégua, mas também sem rancor. A primeira dessas premissas é de que a sociedade impõe o uso de normas linguísticas distintas
em face de atos discursivos também distintos. E comportamento social, ou seja, existe no âmago da sociedade uma inter-relação entre linguagem e comportamento social que está na sua própria concepção como organismo. Se considerarmos que os atos de fala devem ser entendidos como situações de comunicação social com um propósito comunicativo específico determinado pelos falantes, seria simplório admitir que qualquer registro de desempenho linguístico se adequasse à pluralidade de atos que se sucedem no cotidiano. Como igualmente simplório será admitir que um dado registro ou desempenho de uso será sempre válido e acatado pelo grupo social na construção de todos os atos de fala, pois isso contrariaria a própria natureza diversificada da comunicação social. Nessa perspectiva, a inclusão social pelo ensino implica preparar o indivíduo para o jogo diversificado dos atos de fala que a sociedade contempla. Uma segunda premissa reside no fato de que a manifestação de preconceito linguístico não se vincula necessariamente com a repulsa ao erro gramatical. Essa vinculação, que realmente existe, não é exclusiva, já que a rejeição a um dado comportamento linguístico pode situar-se em outra dimensão, como a da adequação de determinadas estruturas gramaticais a situações discursivas específicas. Uma pessoa pode pedir a outra que abra a porta dizendo: "Pode abrir a porta, por favor?" Ou "Dá para abrir a porta?" Ou "Tenho sempre que pedir para você abrir essa bendita porta." Ou simplesmente "Abra a porta." A última construção, constituída de um simples imperativo verbal seguido de um complemento, pode estigmatizar o falante como rude, incisivo, agressivo, etc. Uma tese recente, defendida na Universidade de Georgetown, comprova a complexidade do preconceito linguístico mediante estudo do efeito que o sotaque árabe provoca nos informantes do inglês norte-americano. Nas entrevistas, solicitou-se aos informantes que ouvissem gravações de falantes estrangeiros, vinculando-os a conceitos não determinados. No caso do sotaque árabe, a vinculação se estabelecia predominantemente com muçulmano, embora não haja necessária correlação entre ser árabe e ser muçulmano. Depois solicitou-se ao informante que o falante estrangeiro fosse vinculado a características como confiabilidade, descontração, religiosidade, etc. No caso do falante com sotaque árabe, qualidades como descontração e confiabilidade tiveram baixo índice em face de falantes com sotaque de outras línguas, como o espanhol. Já o traço de religiosidade teve alto índice no caso dos falantes com sotaque árabe. Vê-se por aí que a rejeição ao sotaque árabe não é propriamente de cunho linguístico, mas, evidentemente, de caráter político. Mais uma premissa reside na desvinculação entre norma gramatical e preconceito linguístico. Com efeito, nada mais primário que estabelecer uma relação de causa e efeito entre entidades que não mantêm entre si relação de causalidade. Não são poucos os textos contemporâneos que insistem nessa perspectiva de tratamento da questão, com o agravante de disseminá-la no ambiente acadêmico formador de professores de português. Daí resulta eleger-se o gramático como personagem infensa à liberdade de expressão e impositor de regras artificiais que ninguém mais usa. Cuida-se aqui de uma falácia,
já que a norma gramatical não reside no arbítrio do gramático, senão nas escolhas do falante. A língua é um sistema verbal de que se serve uma comunidade linguística historicamente constituída. O falar corretamente uma língua implica, obviamente, falar conforme a tradição linguística desse grupo de falantes. Mas, considerando que a língua é multifacetada, variável no corpo da sociedade, disso decorre multiplicar-se em diversas línguas funcionais, de que resulta termos, dentro da língua histórica, mais de uma norma de correção idiomática. Em outras palavras, falamos em normas de correção porque cada língua funcional estabelece seus parâmetros de uso e, portanto, seus critérios de correção linguística. Nesse plano, dizer uma frase como "a gente podemos fazer isto", ou uma frase como custa-me crer que o tenhamos feito, seria correto ou errado, na medida em que tais frases sejam ditas em determinada língua funcional, ou seja, em dada variante de uso da língua histórica. Ocorre que, num plano mais abstrato, corre no seio da sociedade uma maneira de falar que mitiga as diferenças de uso presentes em cada língua funcional e, por assim dizer, expressa um desempenho linguístico consuetudinário, eleito historicamente como genericamente adequado e unificador das divergências que cada língua funcional ostenta em face das demais. Daí resulta o conceito de exemplaridade linguística, de norma padrão, nesse sentido unitário em que certas estruturas frasais e modos de dizer são eleitos historicamente como preferíveis. A dissintonia entre o que prescreve a gramática e o que a sociedade acata como exemplar pode advir da natureza do corpus de descrição linguística de que se serve o gramático. Durante largo tempo, as gramáticas de línguas vernáculas, não só as do português, como também as de praticamente todas as línguas ocidentais, pautaram a descrição de usos na língua presente em obras literárias clássicas, de tal sorte que muitas construções agasalhadas nesses textos soavam anacrônicas aos ouvidos tanto de mestres quanto de alunos nas classes de língua portuguesa. O equívoco do gramático, então, foi de acatar como exemplares algumas construções que, pelo desuso geral, já se revelavam restritas a uma língua funcional. No entanto, a praxis de pautar a descrição do uso exemplar na língua literária não é desprovida de razão, pois, efetivamente, é no plano literário que a língua se expressa na plenitude de suas possibilidades comunicativas. Em outros termos, se admitirmos que o papel da gramática é o de registrar a exemplaridade no âmbito de uma língua histórica e, em aditamento, acatarmos a premissa de que a língua literária é o locus dicendi das formas exemplares, então esse será o corpus mais adequado de descrição gramatical. Basta, é claro, que se escolham na seleção do corpus textos literários que estejam numa sincronia contemporânea, ou seja, que expressem um estado de língua atual. Como reiteradamente nos ensina Eugênio Cossério, em seus estudos sobre a relação entre o ensino da língua e da literatura, é nos limites da língua literária que se encontra, e aqui o cito, a plena funcionalidade da linguagem
ou a realização de suas possibilidades, de suas virtualidades. A lição de Cossério resume-se na observação de que, diferentemente da língua presente na vida prática, ou mesmo das normas da linguagem científica, que constituem modalidades dos usos linguísticos, a língua literária não se encerra em limites comportamentais, pois percorre sem reservas as várias possibilidades de uso de que decorre seu expressivo caráter suprafuncional. Na atualidade, o corpus da descrição gramatical tem se estendido para outras fontes, como a dos textos jornalísticos e acadêmicos, sem descurar, entretanto, da língua literária. Cuida-se aqui de um avanço no sentido de acatar, como expressão da exemplaridade, também o texto não literário escrito por falantes de alto nível de escolaridade. Mas a premissa de que a gramática cinge-se ao uso exemplar permanece, sem que se possa aí vislumbrar qualquer traço de discriminação ou desqualificação dos registros coloquiais. Essas palavras conduzem-nos de volta ao tema nodal que nos interessa. Que relação haverá entre norma linguística e inclusão social? Ora, se acatarmos que a plenitude do exercício da cidadania implica ouvir e ser ouvido, dizer e participar, argumentar e construir, em todos os fóruns de discussão política, disso resulta ser essencial o domínio do uso linguístico exemplar. Incluir, nesse caso, significa conferir ao cidadão o direito de ser considerado por todos, e o caminho mais exequível para que se consiga esse desiderato não é o de garantir-lhe o direito de expressar-se sempre em registro popular, mas o de conceder-lhe a ferramenta poderosa da expressão escrita e oral em um registro que seja de domínio geral. Poder-se-ia argumentar que a rejeição social dos que se recolhem a uma dada língua funcional, sobretudo a imersa nos registros populares, constitui preconceito linguístico. Trata-se de um argumento falacioso, pois os que se dedicam ao estudo da língua em sociedade bem sabem que semelhante rejeição não é absoluta. A rigor, manifesta-se apenas quando, no plano do discurso, percebe-se sua inadequação do ponto de vista expressivo. Haverá preconceito, de certo, se a rejeição for efetivamente absoluta, discriminatória, descomprometida com o ambiente social da fala. E, sobretudo, com a expectativa que cada falante projeta no interlocutor em face de seu papel social. São esses parâmetros que nos levam, por exemplo, a desconfiar da competência de um professor que desconsidera as regras mais basilares de concordância verbal no decorrer de uma aula, já que, com esse procedimento, o sujeito falante viola um estereótipo da interação sociolinguística ou, no dizer técnico da análise do discurso, revela um etos discursivo que desafina com um etos pré-discursivo. O mesmo indivíduo, em outra cena discursiva, na qual não se inscreva o estereótipo do professor, poderá perfeitamente manifestar-se em norma coloquial sem causar perplexidade. Em síntese, a busca de inclusão social, no amplo sentido de conferir ao indivíduo a plenitude do exercício da cidadania, não raro situa-se numa lógica do avesso, em que as políticas inclusivas ou afirmativas buscam convalidar um desempenho linguístico dissonante com forças axiológicas que operam no discurso. Se, de um lado, devemos atestar que um empecilho à inclusão social figura em não admitir que existem outras formas de comunicação
e expressão linguística distintas da norma padrão, que se revelam válidas em contextos específicos, devemos, igualmente, aduzir que a desejável e efetiva inclusão social impõe um projeto pedagógico que garanta ao falante o direito ao saber linguístico mais elevado, no patamar da norma exemplar, de tal sorte que possa atuar sem reservas em todos os cenários da vida social. É nesse ponto que emerge a relevante participação do professor de língua materna na formação linguística de todo cidadão. Sua tarefa implica acatar e fazer valer as variantes linguísticas presentes em cada língua funcional, mediante comentário, leitura de textos e estratégias pedagógicas que expressem a diversidade e a riqueza dessas variantes. Por outro lado, cumpre igualmente ao professor trabalhar em classe com as estruturas linguísticas que se consolidaram numa tradição cultural comum, que formam o que vimos denominando língua exemplar, na esteira da teoria magistral de Eugênio Cossério. Conclui-se, pois, que uma ação afirmativa e inclusiva no terreno específico dos usos linguísticos impõe conferir ao educando acesso a todas as modalidades de uso da língua, sobretudo as que ainda não lhe são familiares, segundo padrões idiomáticos consagrados pela exemplaridade atual. Somente assim poder-se-á assegurar-lhe um ensino linguístico verdadeiramente democrático e garantir-lhe o exercício da palavra sem freios, reservas ou limitações no devir de sua vida social e pessoal. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Nós podemos dizer que o texto que nos apresentou Ricardo Cavalieri nesta palestra pode ser o documento da Academia Brasileira de Letras para esse desafio da inclusão social e para orientar muitos dos textos que aparecem na imprensa, nas revistas dedicadas a conhecimentos da língua materna, e evitar que se pense que a nossa instituição é a instituição do antigo, a instituição do ultrapassado. O professor Cavalieri, neste texto, que eu considero fundamental pela parte técnica e pelas conclusões a que chega, procurou mostrar que a língua histórica, quer dizer, essa língua que serve variadamente a uma comunidade que se caracteriza e que faz com que os estrangeiros digam: essa língua que se fala não é a minha, é a língua portuguesa, é o português do Brasil. O professor Cavalieri mostrou que esta língua histórica é uma língua que admite todas as variedades que a historicidade de um grupo linguístico dá aso. Antigamente, nós líamos uma gramática e não víamos na gramática a figura do falante. Aliás, numa crítica que Léo Spitzer fazia às aulas de gramática histórica francesa de Meyerliebig, era exatamente essa. Meyerliebig mostrava que os fonemas se alteravam com o tempo, com as classes sociais, com as variedades regionais, mas Léo Spitzer não via aí o povo francês. Via as mudanças, mas não sabia explicá-las.
O primeiro gramático da língua portuguesa, Fernão de Oliveira, que escreve um tratado despretensioso de língua portuguesa, chama atenção para esses fatos. Há um capítulo da gramática dele, a gramática da linguagem portuguesa, em que ele mostra como a língua varia no tempo, nas classes sociais, nas regiões, nos trabalhos, há variedades profissionais, não é? Tanto no uso da linguagem técnica dos técnicos da medicina, da física, da química, etc., como na linguagem especial dos homens que trabalham em atividades mais rotineiras e mais rudes. De modo que essa variedade, essa diversidade da língua, o professor Cavalieri mostrou que há um desejo de unificação de um grupo social que é essa variedade que atinge a língua comum. E que sobre essa língua comum nós temos a língua literária, a língua que se pratica nas academias de letras. Há um erro de muitos seguidores, de professores que ensinam na universidade, orientam os seus alunos no sentido de condenar que a gramática esteja baseada na língua literária. Mas o professor Cavalieri, seguindo a lição esplêndida de Cossério, que é um linguista que morreu há pouco, mas que a virtualidade da sua obra vai se estender por todo o século XXI, não é? O professor Eugênio Cossério chama atenção para o fato de que está na língua literária todo o aproveitamento dessa riqueza, essa riqueza que vai de um autor do tipo, um autor precioso, do tipo de Coelho Neto, ou do tipo de do autor de Os Sertões, do Euclides da Cunha, até a virtualidade de um autor que procura ouvir os sons e as heranças da língua regional e até da sua metalinguagem, da sua criação dentro da própria língua, como acontece com Guimarães Rosa, que exige que os seus tradutores tenham de manter com ele uma correspondência muito íntima, porque os tradutores conhecem a língua portuguesa, mas não conhecem a língua portuguesa no matiz de Guimarães Rosa. De modo que esta aula do professor Cavalieri poderia ser um texto que a academia poderia oferecer a todo aquele que diz que a Academia Brasileira de Letras está ultrapassada. Nós temos visto isso nos jornais, que é uma academia que não tem um peso, não é, para decidir sobre o destino da língua. Claro que tem, porque a academia é, sem dúvida nenhuma, o grande repositório dessa língua literária que está, justamente pela sua riqueza, e está conservando a língua, a tradição da língua portuguesa unitária, porque essa língua literária une, muito mais do que a língua falada, todos esses domínios da lusofonia. Todos eles entram conscientes de que estão trabalhando um laboratório comum a toda essa diferença da lusofonia. De modo que nós queremos, a Academia agradece esta aula magnífica do professor Cavalieri e espero que os leitores, que os ouvintes que estão acompanhando esta palestra pelo site da Academia também aproveitem e que esta palestra ressoe nas universidades brasileiras, naquelas onde está mais instigante a sua crítica ao trabalho laborioso e silencioso das academias de letras. Agora, cabe-me passar à programação
da academia esta semana e na semana subsequente. No dia 18 de setembro, aqui neste auditório Magalhães Júnior, na terça-feira, às 17h30, nós temos, continuando o ciclo Gramática e Linguística, sob a coordenação do acadêmico Domício Proença Filho, a palestra do professor Bechara sobre a consolidação do acordo ortográfico da língua portuguesa. Nos próximos eventos da Casa, no dia 12 de setembro, portanto, amanhã, quarta-feira, às 12h30, nós teremos na série MPB, na ABL, teremos Martinho da Vila, 45 anos de sucesso que encantaram o Brasil. No dia 13 de setembro, quinta-feira, às 18h, na série Música de Câmara na ABL, apresentaremos o quinteto Vila Lobos, comemorando seus 50 anos de existência, com Rubem na flauta, Luiz Carlos no oboé, o Paulo Sérgio também no oboé, o Felipe Doyle na trompa e o Aloísio no fagote. De modo que, com isto, damos por encerrada a nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Foi muito bom.